Vou mostrar para vocês o mapa, para que a gente possa começar, que mostra exatamente aonde fica essa base aérea ucraniana que a Rússia atacou hoje com mísseis Kinzhal e que tem atacado constantemente. Vamos mostrar o mapa, eu vou apresentar para vocês. Perfeito, olha, vocês podem perceber que esta base, que é uma base bastante visada já nos últimos dias pelos russos e que abriga os Sukhoi 24, tá no ar, peraí, deixa eu colocar ela inteira aqui, para ficar melhor para vocês. Vocês gostam de ver mapa, eu acho que tem que ver mesmo mapa para entender como é que funciona aí a dinâmica e o motivo desses ataques nessa localidade. Eu vou deixar um pouquinho aqui, deixa eu ir com o cursor. Aqui mais à esquerda, vocês vão encontrar Lviv, a fronteira polonesa, né, a fronteira aqui por Lviv. Mais ao sul desta base, vocês têm a Romênia e a Moldávia. Vejam bem, né, vamos dizer, quase que meio caminho entre Lviv e Kiev. É uma base muito bem localizada, de onde tem saído os Sukhoi 24 com os mísseis, que geralmente são os Storm Shadow ou os Scalps, e que geralmente têm atacado o território ocupado pelos russos aqui nesta região, Mariupol, a Crimeia, Melitopol, a parte aqui do Donbas ocupada também pelos russos, e por vezes também a Crimeia, que está aqui embaixo, né? E por vezes também o território propriamente dito com as fronteiras internacionalmente reconhecidas da Federação Russa, que começa aqui, por exemplo, aqui em Rostov-on-Don, né? Krasnodar, aqui mais abaixo. Tá dando para ver legal, gente? Tá dando para ter noção exatamente de onde fica essa base? Para que vocês possam compreender exatamente, entusiasta militar, fica mais fácil, né? A base chama-se, a base é de Starokonstantianiv, ou Starokonstantinov, né? Dependendo aí se em russo ou se em ucraniano, né? Esta base tem sido muito castigada. Agora eu vou dizer um pouquinho para vocês por que essa base tem sido muito castigada. O que acontece, gente? Vamos compreender a situação em relação aos motivos pelos quais essa base tem sido muito castigada, e hoje saiu uma informação nova e bastante relevante. Me parece que esta base estaria, além de ter os Sukhoi 24, que lançam os Scalps e os Storm Shadow, me parece que nesta base estavam sediados, albergados, estavam em prontidão pilotos ucranianos que serão treinados no uso do F-16. Pilotos ucranianos que estão sendo treinados no uso do F-16. Eu vou contar um pouquinho para vocês também, eu acho que ilustra um pouco a característica, né? É a quinta vez que essa base é atacada aí nos últimos 20 dias. Essa base fica numa cidade no oeste da Ucrânia, como eu mostrei, é inclusive uma cidade que tem um castelo do século XVI, que é muito famoso, ou era muito visitado por turistas, cidade de 30 mil habitantes, base aérea importante, e abriga a 7ª Brigada de Aviação Tática da Ucrânia, que voa, entre outras coisas, com os bombardeiros Sukhoi 24M. Nos primeiros momentos, quando os russos chegaram à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro do ano passado, os russos conheciam a ameaça que representava essa base. Porém, naquele contexto, naquele momento, não havia ainda os Storm Shadow, não haviam os Storm Shadow e não havia também a ameaça dos Scalps, que são a sua versão francesa. Os ucranianos têm feito o quê, gente? Sabendo que essa base está sendo de forma múltipla visada, eles estão fazendo uma dispersão para outros aeródromos, né? Embora seja muito difícil, né, ao longo de 17 meses, você fazer essa mobilização permanente, porque em algum momento pode falhar o alerta, os mísseis podem ser manobrados e certamente algumas perdas importantes já aconteceram para os ucranianos. Esses Sukhoi 24, eles desempenham, nesse contexto, um papel crucial ao lançar esses mísseis de cruzeiro, e também eles desembarcam, eles usam também bombas convencionais que são muito utilizadas contra paraquedistas de elite, que a Rússia tem em muitos pontos aí nas suas estruturas, nas suas defesas.
O Storm Shadow, um míssil de cruzeiro, né, do tipo atire e esqueça, que foi desenvolvido pelos sistemas MBDA, que é uma joint venture entre 3 empresas aeroespaciais e de defesas europeias. A versão de exportação tem um alcance de 300 quilômetros e foi modificada para permitir que opere a partir da frota dessas aeronaves ex-soviéticas da Ucrânia sem ajustes adicionais. É uma bomba, ele usa GPS, mapeamento de terreno, e outros sensores para lançar a ogiva, que tem 2 estágios de 450 quilos no alvo. Resumindo, essa é uma base importantíssima, de onde, muito provavelmente, foram lançados os ataques contra a ponte Chonhar, foram lançados os ataques contra outras estruturas na retaguarda russa. Você sabe que a retaguarda russa está bastante bem construída ao longo desse ano e meio, com muitas linhas de defesa, os próprios ucranianos dizem isso, com muitas minas, em alguns casos até dizem muros de concreto, em certas regiões podem ter até 9 linhas de defesa, numa questão aí de uma percepção de profundidade. Então, esse ponto importante a ser frisado nesse contexto desses ataques sucessivos é que agora estão sendo utilizados os Kinzhal contra essa base. E os ucranianos, por vezes, quando eles percebem um ataque, eles colocam Sukhóis no ar, isso é nitidamente perceptível, e por vezes tentam uma dispersão em direção a outras bases. Bom, eu quero dizer também que houve uma notícia, uma informação a respeito de um ataque russo contra um hotel em Zaporídia. E aqui o compromisso do canal é dar as 2 versões. Eu vou dar para vocês as 2 versões. Em relação à base aérea ucraniana atingida por Kinzhals, eu não tenho condição de estabelecer o tamanho do dano dessa vez. As versões também, elas não são apenas conflitantes, como também são segredos militares que não são expostos de uma maneira muito clara, tá? Agora, em relação ao hotel de Zaporídia, já estou vendo muita gente aqui perguntando sobre esse ataque. O que eu posso fazer daqui é dizer, existem imagens, inclusive algumas delas nós compartilhamos no Telegram, né? E essas imagens, elas não podem determinar se nesse hotel estavam ou não mercenários estrangeiros. Essa é a versão da Rússia. A versão da Ucrânia é que esse hotel abrigava soldados ucranianos, tá? Então não há como, na realidade, inclusive os ucranianos dizem também que havia também um contingente expressivo de civis e que teriam sido atingidos nesse hotel. Não cabe ao canal Rogério Nitablian, São Paulo, Brasil, sem acesso a essa informação, especular, fazer espalhafato, dizer que eram mercenários, que eram britânicos, que eram israelenses, que eram turcos. Não cabe. A versão da Rússia é essa, que havia ali um contingente de mercenários. Quando eu digo que a base aérea ucraniana que foi atacada, que eu mostrei para vocês aqui a localização agora há pouco, no ocidente da Ucrânia, e que ali estavam pilotos que estavam ou estariam aguardando treinamento em alguns países da Europa em relação à questão do F-16, e que ali também há tradicionalmente um contingente importante e os caças Sukhoi 24, essa é uma informação que é dita e afirmada por ambas as partes. Então, há algum grau de certeza na exteriorização do fato. Agora, se eu disser aqui para vocês que esse hotel tinha dentro desse hotel mercenários, né? Eu não sei que tipo de informação que vocês podem ter que eu não tenha, né? Alguns estão fazendo afirmações peremptórias. Quais são essas informações? Quais são as fontes de vocês? Fontes abertas de canais de Telegram? Então, tem 2. Tem a russa e tem a ucraniana. A russa diz que ali havia um contingente de mercenários, os ucranianos dizem que nesse hotel havia um contingente de civis e outro tanto de soldados ucranianos, inclusive com alguma variação na descrição dos canais nas fontes abertas ucranianas. É isso que eu posso, nesse momento, descrever em relação ao ataque. O ataque aconteceu.